Bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui conosco, prazer ter vocês também, Humberto e Cláudio, para fazer uma avaliação do quadro eleitoral a partir dos resultados da eleição do último domingo, de ontem, das eleições municipais. Esta é uma iniciativa da Fundação Fernando Henrique Cardoso, eu sou o superintendente, e caberá a mim aqui fazer a mediação dessa nossa conversa. Nós receberemos perguntas que podem nos ser enviadas pelo e-mail alvivo@fundacão, ou fundacal, porque não tem acento, fhc.org.br, ou pelo chat do YouTube, através do qual está sendo feita essa transmissão dessa nossa conversa. Teremos aqui Humberto, que é professor e pesquisador do INSPER, Cláudio, que é pesquisador e professor da FGV, ambos cientistas políticos. Eu começo com uma pergunta genérica para a gente abrir o campo da conversa nessa manhã. Quais foram os principais ganhadores e os principais perdedores do pleito de ontem? Começo por você, Cláudio. Bem, eu acho que o principal ganhador do pleito de ontem, quando a gente olha o mapa eleitoral do país como um todo, foi a oposição ao PT, né? A oposição ao governo federal que saiu da ex-presidente Dilma, no seu conjunto, e especialmente o PSDB, que é um partido que teve um crescimento muito significativo. O PMDB, evidentemente, também saiu bem nessa eleição, é um partido que praticamente manteve o número de prefeituras que tinha anteriormente, embora mais uma vez se interioriza, perde algumas cidades importantes, algumas capitais das quais dispunha, mas mantém um número de prefeituras ainda bastante considerável, continua a ser o partido mais capilarizado. E por contraposição, o maior perdedor, aí eu acho que os números são muito eloquentes, é o próprio Partido dos Trabalhadores, né? O PT se reduziu a basicamente 1/3 do número de prefeituras do que tinha nas eleições de 2012. Lembrando que era um partido que vinha crescendo por eleições seguidas, né? Um partido que por 3 eleições seguidas, assim como o PSB, outro que também teve uma diminuição, embora menor, o PT vinha tendo um crescimento no número de prefeituras. Mas eu entendo que o grande golpe que o PT sofreu nos últimos anos, né, com o envolvimento de boa parte das suas lideranças em investigações, como a da Lava Jato, o próprio processo de impeachment, o desgaste da crise econômica provocada pela política econômica do governo Dilma, todos esses fatores relacionados acabaram fazendo com que o PT se ressentisse muito fortemente nessas eleições pelo país como um todo. Isso para muito além de eventuais questões de natureza local. E aí é que isso aí se reflete, essa questão se reflete nos números dessa eleição quando a gente olha para o país como um todo. E eu finalmente só destacaria um ponto. Acho que houve, aí, olhando para o subconjunto, um vitorioso muito grande nessa eleição, que foi o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin. Não só porque elegeu o seu pupilo contra todos os outros líderes do partido na capital de São Paulo, mas elegeu de uma maneira muito impressionante, tendo mais da metade dos votos já no primeiro turno, o que é um fato inaudito na cidade de São Paulo, ainda por cima se considerando que era um candidato que até então não havia disputado eleições, então ele é um fato novo e isso aumenta a importância disso, e não à toa teve o seu nome lançado pelo seu próprio pupilo no ato de celebração da vitória no dia de ontem. Acho que isso mostra a importância que essa vitória teve para Alckmin, sem falar em resultados positivos para ele e para o PSDB também no interior do estado. Eu volto à mesma pergunta dos ganhadores e dos perdedores, mas queria, Humberto, que você explorasse este vácuo político que se abriu no campo da esquerda com o recuo do PT. Quem ocupou esse espaço? Que partidos e que forças políticas despontam com possibilidade de ocupar esse espaço que antes era ocupado pelo PT? Eu acho que, bom, primeiro, bom dia, Sérgio e Cláudio. Eu nem dei bom dia, comecei de show. Mas deu um entusiasmo nas eleições, por exemplo, é uma coisa que nos contamina positivamente, né, nessa nossa ideia de fazer esse debate importante, né, essas reflexões relevantes. A gente precisa, nessa questão específica da esquerda, já considerar que, para além do PT ter representado hoje, ou representar hoje, em termos de número de prefeitos eleitos, cerca de 1/3 do que representou em 2012, perceber que esse desmonte já vinha sendo feito ao longo dos últimos meses e talvez dos últimos 2 anos, enfim, com uma saída de cerca de 20% dos prefeitos eleitos em 2012 pelo PT para outros partidos. Isso já era um fenômeno
verificado, inclusive alguns indo para partidos que nem de esquerda podem ser considerados. Acho que o emblema maior, o caso mais fácil de ilustrar isso que eu estou querendo dizer, aconteceu em João Pessoa, com o prefeito Cartacho saindo do PT e indo para o PSB, né, que por mais que o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, insiste em dizer que nem para a esquerda nem para a direita, para frente, é um partido muito mais à direita. Basta ver, né, sua carta de princípios e sua própria lógica em termos aí ideológicos e coisas dessa natureza. Então, o PT já vem sofrendo esse desmanche, sobretudo também em virtude da interpretação da justiça eleitoral acerca da fidelidade partidária. A gente não muda nada em termos de fidelidade partidária nas últimas décadas do que diz respeito ao legislativo, mas sim temos mudanças que oscilam, inclusive, partindo do judiciário. Interpretações e reinterpretações acerca do que seja a fidelidade partidária. Bom, dito isso, né, quer dizer, percebido que o PT vem sofrendo esse desmonte, esse baque que o Cláudio bem observou, a gente tem que olhar. O partido volta para a esquerda e é bem recebido pela esquerda, né, numa lógica de vamos nos unir e construir uma nova esquerda no Brasil, ou, pragmaticamente falando, ou mesmo até criticamente falando, partidos de esquerda olham e digam, não, agora é a nossa vez. E eu tenho para mim que em algumas cidades, em alguns lugares do Brasil, a esquerda tem se percebido num discurso de agora é a nossa vez e é a vez, principalmente. Em algumas cidades, percebeu-se isso muito claramente, é a vez do PSOL, né, que consegue aparecer, pode não ter se expandido de forma absoluta, mas consegue se colocar bem em algumas eleições locais, em algumas capitais, indo ao segundo turno, etc., para um resultado melhor do que aquele colhido em 2012, e nós precisaríamos prestar atenção no que é o PDT, né, e o que, principalmente por conta da candidatura de Ciro Gomes em 2018, que circulou o país, apareceu muito, gravou para muita gente, né, e a questão relacionada ao PCdoB, talvez até um pouco o PSTU. Né, mas eu acho que o PSOL é o grande herdeiro nesse sentido. Embora eu acho que, me permita só dar um pitaco nessa questão, eu acho que existem só alguns obstáculos aí, né? O PT era o partido hegemônico da esquerda, né? E isso tem uma importância quando ocorre a sua debacle, né? É um pouco aquela história do afundamento do transatlântico, né? Quando o transatlântico afunda, é bom não estar por perto, né? Porque quem estiver por perto é tragado junto, né? com isso. Isso ocorreu, de certa maneira, com o campo da esquerda de uma forma geral. Eu mencionei já o caso do PSB, embora eu acho que o PSB é um partido com uma série de peculiaridades. Em São Paulo, por exemplo, está alinhado com o governador Alckmin, já havia sofrido um desfalque importante na eleição presidencial, quando o Eduardo Campos é lançado, né, pelo partido, e isso provoca um racha interno, os irmãos Gomes no Ceará rompem, enfim, teve inclusive um declínio aqui, mas se a gente colocar o PSB na conta da esquerda, a gente vai ver o seguinte, né, ele diminui, o PT diminui drasticamente. Os outros partidos de esquerda, o PSOL, o PCdoB, a Rede, esses partidos têm aí um pequeno avanço, mas muito pequeno. Na verdade, tem um avanço em relação ao que eram, né? A Rede nem existia, o PSOL era muito reduzido, claro que ainda tem o segundo turno, a gente precisa ver o que vai acontecer, mas mostra que, na realidade, há um momento muito complicado para a esquerda, que é, se a gente for... Para a esquerda no seu conjunto. No seu conjunto. Como houve para a direita algum tempo atrás. Né? Como houve para a direita. Né? Mas eu acho que no caso aí tem um problema adicional. O PT é um partido que hoje se vê tão desacreditado que isso poderia propiciar uma grande renovação no campo da esquerda com o surgimento de alternativas. Mas as novas regras eleitorais dificultam o surgimento de alternativas. Porque há pouco tempo, por exemplo, para um candidato fazer campanha, para um partido se fazer conhecer. A mudança no tempo da campanha eleitoral. No tempo e na possibilidade de participar no debate e na consequência que isso tem para esses partidos. O PSOL às vezes não participou em debate, tinha poucos segundos na televisão, a mesma coisa vale para a Rede. Vale também no campo da direita, uma novidade, que é o Partido Novo. Mas como é a esquerda que, de uma certa forma, precisa dessa renovação em função da debacle do PT, é aí que o problema está posto de maneira mais grave. Muito bom. Mudando, digamos, do campo da esquerda para o campo do centro, alguém dirá do campo do centro para a direita, não importa aqui fazer essa classificação, olhando o desempenho do PSDB, que PSDB se fortalece nessa eleição? Eu acho que é inevitável discutir a surpreendente vitória do candidato Dória em São Paulo, que venceu do Jardim Paulistano à cidade de Tiradentes. Né? Um fenômeno realmente que ninguém previa ao seu início.
O que este fenômeno Dória diz, não só a respeito do PSDB em particular, mas a respeito de uma certa demanda da população que surge nesse momento e que se expressa na figura desse candidato? A gente precisa dividir essa análise em 2 pontos. Uma análise mais intrapartidária e uma análise mais geral, até do ponto de vista sociológico. Do ponto de vista intrapartidário, é inegável que o PSDB, com esta vitória de João Dória em São Paulo, de uma certa maneira fortalece muito a figura do governador, que bancou essa candidatura, que contrariou outras lideranças relevantes dentro do partido, que deu margem à velha ideia de que existe um racha claro do PSDB de São Paulo desde 2008, né, desde a eleição em que o governador José Serra apoiou muito mais claramente a reeleição de Kassab contra Geraldo Alckmin na cidade de São Paulo, e isso vem sendo escrito em capítulos. A gente vem assistindo capítulos sendo escritos dessa história de tentativas de aproximação e distanciamentos entre essas lideranças do PSDB de São Paulo. Então, acho que intrapartidariamente, Geraldo Alckmin tem uma vitória bastante expressiva. Aí vem a questão da política em geral. O que efetivamente representa a eleição de João Dória, por mais que ele saiba que tem como principal fiador Geraldo Alckmin, tenha lançado Geraldo Alckmin como pré-candidato à presidência da República ontem, enfim, a despeito disso tudo, o que levou os indivíduos a depositarem tantos votos em João Dória? Porque se for o ser não político, a gente vai ter que entender o quanto isso pode ajudar Geraldo Alckmin. Afinal de contas, parte desses 53% dos votos aí pode ser na não política, né? E Alckmin dificilmente conseguirá Só dizer para que é não agregar político. um elemento, até onde vai o meu conhecimento, as pesquisas revelam que a popularidade do governador no município de São Paulo não é uma popularidade alta. Então, esta é uma candidatura que se construiu, de alguma maneira, pelas próprias forças. Então, e aí é que vem a segunda questão. Quer dizer, que força é essa? É a força da não política e é a força, sociologicamente falando, ou socioeconomicamente falando, é a força do desejo pelo consumo, do desejo pelo bem-sucedido, do desejo de uma classe média que ascendeu muito fortemente nos últimos anos e que talvez esteja carente ou que seja capaz de fazer uma leitura de que a política precisa do não político como um sujeito bem-sucedido economicamente. Eu acho que essa negação da política é uma negação ruim do ponto de vista da democracia, é uma negação perigosa do ponto de vista da democracia, mas a gente sabe que uma coisa é o discurso, outra coisa é a ação, e Dória sabe que será político e sabe que é político, porque a sua história é política, no que diz respeito até mesmo ao relacionamento e ao trânsito, né? E a capacidade de ir à política e trazer a política para o meio empresarial. Ele é político nesse sentido. Aliás, Quer agregar um comentário? Quantos ganchos você quiser. Né? Não só é político, tem até um elemento curioso dessa história. Né? Hoje o Ministério Público Eleitoral move uma ação contra a candidatura do Dória em função de uma articulação que foi feita com o Partido Progressista, o PP, pelo governo estadual. O governo estadual concedeu uma secretaria ao PP, o PP entrou na aliança do Dória em São Paulo. Eu acho essa ação uma imensa bobagem. Claro. Né? Agora, é interessante porque ela é uma imensa bobagem. Por quê? Porque o que o MP está fazendo nesse caso é criminalizar a política. Claro. Como se você fazer uma articulação entre uma coalizão e uma coligação fosse crime. E não é política. Você pode até achar que é uma boa aliança, uma má aliança, que esses são bons ou maus motivos. Cabe ao eleitor julgar, não ao MP. Cabe ao eleitor, né? Mas isso não é crime, isso é política. O irônico é que o candidato que está sendo atacado é o que diz que não é político. Ou seja, ele diz que não é político, mas ele é atacado por fazer política. E a gente sabe, o Humberto acabou de lembrar disso, que ele faz política a vida inteira. Não só porque já passou por governos, porque até a sua atividade empresarial era uma atividade empresarial voltada a fazer política empresarial. A articular os empresários com os políticos, a articular os empresários entre si, enfim. Agora, por que ele se deu tão bem nessa eleição? Não só porque sabe fazer política, acho que esse é um dado, mas porque é um ótimo comunicador. Ele se comunica muito bem, se expressa muito bem, é muito articulado, discursa bem. E teve uma característica institucional essa eleição, já com as novas regras, que essa virou a eleição do slogan e do jingle. Né? É uma eleição em que o tempo de propaganda gratuita contínua, o programa eleitoral propriamente dito, o programa, não os inserts,
né? O programa foi de 10 minutos. Ninguém consegue elaborar muita discussão aí. O que teve mais tempo foram as inserções diárias. E as inserções diárias são, como qualquer propaganda de 30 segundos, inserção para jingle e para slogan. E o jingle do João Dória é genial, esse do João Trabalhador. Eu acho até, aí é claro que é a minha opinião pura e simples, a minha preferência musical, eu acho que é o melhor jingle que eu vejo na política brasileira desde o Lula lá, em 89, que é outro jingle sensacional. E nesse período todo, eu não me lembro de outro jingle tão bem sucedido. Ele gruda, e ao mesmo tempo ele é interessante, ele transmite uma ideia. Isso foi muito importante nessa campanha. Ele é rápido. Ele é rápido. Acelera. É realmente muito bem feito. Mas claro que não é só isso. Existe também, e aí eu chamaria a atenção para um dado eleitoral, esse colorido da cidade em azul, ele já havia ocorrido na eleição presidencial de 2 anos atrás. Né? Esse cinturão vermelho que São Paulo tradicionalmente tem, já não se verificou em São Paulo na última eleição presidencial. Isto é, já havia um desgaste do PT na cidade de São Paulo muito profundo, detectado na última eleição presidencial e para o governo do Estado. Né? Mesmo o Alckmin não sendo muito popular na capital, ainda assim ele ganhou a eleição na capital, né? O Aécio ganhou a eleição na capital e ganhou de maneira relativamente homogênea por todo o território. Isso se repete agora na eleição municipal, quando o que está em jogo é exatamente a questão municipal. Claro, em São Paulo, não só se repete o desgaste nacional do PT, mas São Paulo é o epicentro do desgaste nacional do PT. Haja vista as várias manifestações que nós tivemos aí e que tiveram como São Paulo... Tomando o caso de São Paulo, Humberto, deixa eu só lançar essa pergunta, aí você desenvolve da maneira que você quiser, inclusive com o que você já tinha em mente falar. Mas o que esse quadro que a gente examinou aqui no nível municipal projeta para o nível nacional em 2018? É possível identificar tendências que começam a delinear qual é o quadro da disputa e quais são as forças políticas com maiores chances em 2018, ou não dá para fazer nenhuma derivação a partir do que a gente assistiu nas eleições municipais? Acho que o primeiro desafio é entender que, a partir de alguns anos para cá, enfim, a gente tem colocado elementos adicionais nas nossas análises políticas que não eram tão relevantes, por exemplo, em pleitos anteriores, até 2010, até 2012. E eu destacaria aqui o principal deles, que é o ativismo da justiça. A justiça não tinha o ativismo que ela tem hoje. O que isso representa, eu acho que a história ainda vai ter que andar um pouco para a gente poder olhar para trás e contar, mas há um ativismo da justiça que precisa... Você está se referindo à Operação Lava Jato? A que você está se referindo? Operação Lava Jato, Operação Zelotes, Operação Greenfield, enfim, tem uma série de operações ocorrendo e uma série de punições que certamente virão e de coisas que têm sido ditas por empresários que o Brasil nunca esperou ver encarcerados ou pelo menos respondendo e julgados e condenados da forma como estão sendo, né, e tudo que esses indivíduos carregam nas suas relações com a política e os nomes que aparecem. Ou seja, aparentemente um partido paga um preço muito caro, que é o Partido dos Trabalhadores, mas outros partidos que têm menos semblante de partido e mais semblante de empilhamento de lideranças, né, também certamente, né, provavelmente, pagarão preços expressivos. E aí a gente precisa entender... E só um detalhe, ao terem menos semblantes de partidos, mesmo quando atingidos pelas investigações, não tem aderência. Não gruda tanto na sigla. E acaba não tendo um efeito generalizado como teve no caso do PT. O PT ganha muito como partido, mas quando perde, também perde como partido. Né? E aí a sigla, o número, fica contaminado, pesa. Exatamente. Agora, então, nós temos 2 anos pela frente em que certamente esse ativismo da justiça precisa ser verificado com bastante atenção, porque pode envolver os principais nomes da disputa. Tirando isso, se nós desconsiderarmos isso, algo que não pode ser desconsiderado, aí eu acho que a gente começa a assistir algumas forças se delineando no país. A esquerda vai viver uma certa divisão entre o que será uma nova tentativa de Marina Silva, que não se deu tão bem nessas eleições agora. Os candidatos da rede não prosperaram da forma como se imaginava. Também é uma maneira, digamos, suave de expressar o problema, porque... Não foi bem. Não foi bem. Foi muito mal. Que tinha 0, né? Mas não performou. Não performou da forma, inclusive, como se imaginava que poderia performar. Depois você tem a questão do PDT, que se posiciona com o Ciro Gomes, que é sempre muito, muito, muito polêmico,
e que continua polêmico, e que eu não vejo o menor norte de não continuar sendo polêmico, né? Vide o apoio dele no Rio de Janeiro, por exemplo, ao candidato Pedro Paulo, dizendo, com todas as críticas que fez ao PMDB ao longo dos últimos anos, vai e diz que o Pedro Paulo é diferente, né? É muito ruim isso. E o que será do PT? Quer dizer, a gente espera aí entender o que será o PT em termos eleitorais em 2018. Então a esquerda estaria concentrada aqui. E aí vem a grande questão, quer dizer, o que será a direita mais conservadora, né, se efetivamente Bolsonaro tem alguma possibilidade de tomar alguns votos ou de ganhar um espaço acentuado em termos eleitorais, e esse centro aqui esse centro-direita tem uma questão interessante de ser observada. Primeiro que o DEM se valorizou muito com a vitória, eu não estou dizendo nem que ele vá ser candidato a presidente, não é isso, mas o DEM se valorizou muito com a vitória de ACM Neto em Salvador, com mais de 70% dos votos. É uma vitória muito emblemática para um país para um partido que vinha buscando uma tentativa de reorganização, né? E a presidência da Câmara dos Deputados é muito importante para a história dos democratas também, com o Rodrigo Maia. Então, a gente tem aí o DEM, talvez, entre aspas, vendendo a peso de ouro esse apoio ou buscando se reposicionar. E aí a gente chega no PSDB. O que é o PSDB nesse instante? Porque Geraldo Alckmin, inclusive já ouvi isso da boca do presidente do PSB, do Partido Socialista Brasileiro, no estado de São Paulo, e vice-governador do estado, num evento público do partido, no qual eu participei como palestrante, dizendo que as portas do PSB estão abertas e ele lutará o que for possível para que Geraldo Alckmin seja candidato à presidência da República. É óbvia essa posição, mesmo porque ele herdaria o governo do estado e poderia trabalhar sua reeleição ao longo dos meses seguintes. Quer dizer, é uma estratégia partidária inteligente da parte do PSB fazer desta forma. Mas, Alckmin sairia do PSDB? Quem seria o candidato no PSDB? Aécio Neves seria candidato novamente? José Serra seria candidato? Enfim, eu acho que mais uma vez o PSDB está envolto nessa tentativa de modular o que seria o seu futuro e a gente sabe que em matéria de PSDB isso não é uma questão simples de ser resolvida. Deixa eu incorporar aqui pergunta de uma internauta e desloco um pouco a discussão aqui, digamos, das grandes questões da política para a questão de perfil de candidatos e alguns fenômenos que a gente viu acontecerem aqui nessa eleição, que eu acho que são fenômenos preocupantes, que é o fato de que houve possivelmente um nível de violência na disputa que é sem precedente na história recente da sociedade brasileira. Mas a pergunta referente ao perfil dos candidatos, que vem de uma internauta chamada Ângela, diz respeito ao perfil dos vereadores e prefeitos eleitos. Esse perfil é um perfil representativo da população brasileira? Ou ainda há uma concentração muito grande de candidatos eleitos para a vereança ou para prefeituras que são homens, brancos? E se é assim, quais são as políticas, enfim, ou as formas de atuação que poderiam fazer com que a representação política espelhasse mais a cara da sociedade brasileira? Bem, eu não vi ainda a composição geral que nós temos de vereadores Brasil afora, né? Se a gente pegar o que ocorreu na Câmara Municipal de São Paulo, não muda muito, né? A gente tem basicamente a mesma situação que tinha antes. Até porque não houve nenhuma grande transformação institucional que pudesse, por exemplo, criar estímulos ao surgimento de candidaturas alternativas realmente viáveis. Isso significa, concretamente, que você tem um número muito maior de vereadores homens do que mulheres? Você tem um número muito maior de candidatos homens do que mulheres e de candidatos homens que são preferenciais em seus partidos e, portanto, recebem mais investimento em suas campanhas, né? E até mesmo, muitas vezes, um olhar distinto do eleitor, né? Saiu uma reportagem interessante nesse final de semana no Estadão sobre candidatas mulheres jovens aqui em São Paulo. E várias delas declaravam que era muito difícil, inclusive, fazer campanha, né? Que recebiam abordagens, para dizer o mínimo, deselegantes, que muitas pessoas lhes diziam que elas deviam primeiro se casar e depois se preocupar em política, como é que ia ficar o cuidado dos filhos. Ou seja, existe até uma percepção da sociedade que torna difícil para a mulher, por exemplo, entrar na política. Em relação aos negros, a gente tem,
em boa medida, uma restrição social histórica à participação do negro nos vários nichos privilegiados na sociedade brasileira. Isso não vai ser diferente no caso da política. Então, sem que a gente tenha realmente uma transformação mais profunda da sociedade, ou, né, de outro lado, algum tipo de estrutura institucional que mude isso, acho improvável que a gente tenha qualquer tipo de mudança significativa nessa frente. Humberto, antes de você falar, só uma associação de ideias que, ao ler essa matéria que você mencionou aqui no Estadão, de que as mulheres tinham dificuldade, mulheres candidatas tinham dificuldade de fazer campanha, porque eram abordadas de maneira machista, por grande parte dos eleitores homens. Inclusive pelas eleitoras mulheres. E também pelas eleitoras mulheres. Faz-nos lembrar que o Brasil, o velho Brasil continua vivo. Opa, né? Inclusive numa grande cidade como São Paulo. Numa grande cidade como São Paulo. Isto me remete, só para reforçar aquela pergunta que eu havia feito de início, que eu gostaria que vocês comentassem, que é o fato de que houve muita violência nessa campanha. Queria que vocês nos ajudassem a entender quais são as causas, por que houve tamanha violência nesse pleito eleitoral. Eu queria voltar só um passo nessa questão dos brancos e negros, né? Numa reportagem do mesmo jornal aqui, né, do Estadão, de algumas semanas atrás, dizia-se que 45% das cidades tinham disputas entre prefeitos apenas entre pessoas brancas. Isso. E que em apenas 3 cidades do Brasil, 3 cidades das 5.568, a disputa era entre candidatos negros. Né? Então, a gente enxerga isso. A sociologia, lá do século XIX, começo do século XX e tal, diz que os coletivos políticos dificilmente são um espelho fiel da sociedade, né, em termos socioeconômicos. Mas é realmente muito preocupante que a variável cor da pele ainda seja algo capaz de explicar, né, com tanta, entre aspas, eficiência essas distâncias que existem na nossa sociedade, ou seja, a velha sociedade a que você se refere. E o problema é quando o sistema político vira muitas vezes um espelho invertido da sociedade. Pois é, exatamente. Então, essa é uma preocupação expressiva. O segundo ponto, a Câmara Municipal de São Paulo vai atingir aí 20% de mulheres eleitas. Nós temos aí 11 vereadoras, salvo engano da minha parte, que foram eleitas nesse pleito. De um total de 50? Do total de 55. 55. A gente ainda está muito longe do que a ONU preconiza como minimamente razoável em assembleias, né, em grupos coletivos, que é um mínimo de 30%. Não que ela defenda exatamente cota, né, mas defende que uma sociedade minimamente democrática, em termos de representação de gênero, tenha 70-30 como um equilíbrio minimamente razoável. Bem minimamente, mas minimamente razoável. Né? Eu acho que essas observações são interessantes. No que diz respeito à questão da violência, eu tenho que a violência ela encontra espaço dada a nova forma de financiamento das campanhas. Primeiro porque o crime organizado, que há muito tempo está presente nas campanhas brasileiras, né, só quem não vê, quem não está a fim de enxergar, né, lavando dinheiro, apoiando candidaturas, apoiando seus interesses, e etc, etc, etc. Lembremos que, recentemente, um país da América do Sul fez uma profunda reforma política, depois que uma força revolucionária, né, um grupo terrorista, deu declarações de que controlava o Congresso, foi o caso da Colômbia. A Colômbia investiu, que, por sinal, lamentavelmente, negou o acordo de paz em plebiscito ontem, mas que a Colômbia fez uma profunda reforma política depois que as Farc declararam que tinham parcelas expressivas dos membros do Congresso do país financiadas pelo seu dinheiro, pelo dinheiro do narcotráfico. Então, isso é uma coisa importante de ser considerada. No que diz respeito ao Brasil, eu tenho que o aumento da violência tem relação com o financiamento. Né? Os políticos, a regra muda, nem sempre os políticos, sobretudo os mais tradicionais dentro da política, sabem como lidar com a falta de dinheiro e acabam se servindo de meios pouco razoáveis para fazê-lo. E aqueles que sempre quiseram ou imaginaram ter chance na política e estavam ligados a esses grupos criminosos, e esses sempre existiram ou existem há muito tempo, também talvez tenham aumentado o seu peso em termos eleitorais justamente porque conseguiram arrecadar mais dinheiro, muito provavelmente de forma ilícita, em alguns casos, em muitos casos. Agora, por que, digamos, pode parecer óbvio, mas vale a pena explicitar e explicar por que este financiamento via crime organizado redunda em maior violência? Eu acho que existe
vamos dizer, um conjunto de fatores, né? É difícil a gente... Primeiro tem que investigar mais isso, porque da maneira como se deu a violência agora, é um fenômeno recente. Segundo, me parece que há um conjunto de fatores, não é possível a gente singularizar numa questão apenas. Eu diria, primeiro, acho que o Humberto já tocou nesse ponto, e saiu reportagem esse final de semana sobre isso. Houve o recurso à agiotagem para financiar campanhas. E a gente sabe como é que a agiota cobra. Né? Até por ser o agiota que normalmente é. Né? O agiota é muitas vezes alguém vinculado ao crime organizado e que vai cobrar essa dívida da maneira mais violenta possível, e ele precisa dar o exemplo para os outros. Se esse cara não paga, os outros precisam saber o que acontece com quem não paga. Acho que começa por aí. Segundo, a gente teve uma campanha nesse ano que custou 1/3 da campanha anterior, pelos levantamentos oficiais. Mesmo que a gente possa ter eventualmente caixa 2, como talvez já tivesse em alguma medida antes, houve realmente uma redução do custo de campanha. Houve uma redução, na verdade, do dinheiro disponível. E a questão é, se o dinheiro disponível escasseou, não apenas se busca dinheiro em outros lugares, mas outros ativos começam a se tornar importantes, como, por exemplo, o controle do território, o controle de certas redes. E aí, a coisa fica mais complicada, por quê? Quando você fala rede, você se refere a quê? Redes de relacionamento, redes de influência, redes de apoio recíproco, de favorecimento, etc. Então, se, por exemplo, um candidato resolve entrar no território controlado pelo crime organizado, e o crime organizado, até a eleição passada, recebia um pedágio para permitir que as pessoas entrassem, com escasseamento de recursos, é muito provável que haja gente que queira entrar ali, que não tem dinheiro para pagar o pedágio, resolve se arriscar. Isso redunda em situações desse tipo. Da mesma forma, grupos rivais começam a disputar. É muito provável que entre essas vítimas haja pessoas que sejam de grupos ligados ao crime organizado, rivais de outros. Isso precisa ser melhor investigado para realmente se saber o que acontece. Mas eu entendo que é talvez um efeito paradoxal da redução dos recursos de campanha com o fim do financiamento empresarial. Você tem um escassamento dos recursos e isso abre espaço para outros tipos de ativos ganharem peso na disputa. Ou seja, funcionou como um catalisador, né, que fez um problema que de alguma maneira já estava aí, aflorar e aparecer dessa forma. Só para fechar essa parte, aí a gente vai para a pergunta final, mas creio aqui, ouvindo vocês dois, que a conclusão é de que a experiência de tempo curto e dinheiro muito curto para a campanha não foi, numa primeira avaliação, uma boa experiência. É que, na verdade, você tem um empilhamento de reformas. Você não tem uma coisa arquitetada e planejada para chegar em algum lugar, e, obviamente, para qualquer lugar que a gente fosse, sempre vão existir essas externalidades que não faziam parte dos cálculos iniciais. Claro. Mas onde eu quero chegar com isso? Nós empilhamos três alterações profundas nessa eleição. O resto da reforma política de dezembro de 2013 no que diz respeito à restrição de propaganda, né? Principalmente no que diz respeito aí a bonecão, cavalete, etc, etc, etc. Então, a restrição da propaganda do resto da reforma política de dezembro de 2013. Depois nós tivemos, em setembro de 2015, a proibição, num processo que começou a ser julgado em 2014, a proibição do financiamento por empresas via judiciária. Pelo STF. Pelo STF. O que representa dizer que nós não debatemos, discutimos e legislamos algo, mas sim interpretamos parte de algo que findou deixando, por exemplo, com que 10% dos rendimentos anteriores dos CPFs continuassem doando, o que pode alargar, ou que certamente alargou a lógica da desigualdade entre indivíduos. Os indivíduos que ganharam mais no ano anterior têm um peso econômico maior na campanha para doar, se é que doaram e tiverem interesse em doar. 0,2% dos CPFs brasileiros aparecem como doadores, né? 0,16%. E a terceira questão, a terceira reforma, aquela protagonizada naquele ímpeto de ansiedade bizarro que nós assistimos no primeiro semestre do ano passado, Eduardo Cunha colocando algumas coisas em forma de emenda constitucional, projetos de lei sendo votados ao mesmo tempo, o Senado tentando contrapor ou abafar algumas das situações, né? E daquele empilhamento todo chamado de reforma política, nós tiramos uma campanha que caiu de 90 para 45 dias, né? Uma TV que caiu de 45 para 35, a tal campanha macarrão instantâneo, né? Em 3 minutos tudo fica pronto, como o Cláudio observou em termos mais técnicos, mas mostrando que as mensagens se tornaram muito curtas, e a gente juntou tudo isso e trouxe para a campanha
ao mesmo tempo. Como dizia o Titãs, tudo ao mesmo tempo agora. Isso. E tudo ao mesmo tempo agora só podia resultar em incertezas. Né? Inclusive, comparando grandes cidades, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, na São Paulo, quem teve mais recurso partidário, quem teve mais tempo, quem teve mais dinheiro, ganhou. No Rio de Janeiro, quem teve mais dinheiro, mais recurso partidário, mais tempo, perdeu. Né? Que foi Pedro Paulo, não conseguiu ir ao segundo turno. Quer dizer, a gente ainda vai ter que juntar muita pecinha para entender que quebra-cabeça é esse. E eu só posso concluir uma coisa, imagino que vocês concordem comigo nesse sentido. Nós vamos voltar a continuar a discutir reforma política no Brasil. O tempo inteiro. Vamos para a parte final da nossa conversa aqui. A pergunta simples é a seguinte: é possível dizer se o governo Temer sai fortalecido ou enfraquecido desse pleito presidencial e, portanto, com maior ou menor chance de aprovar a sua agenda de reformas no Congresso, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, acho que tem. Bem, primeiro o seguinte, aí claro que ainda tem o segundo turno em várias cidades, mas passando a eleição municipal, tudo fica mais fácil no Congresso. Não só porque há mais presença no Congresso, mas também porque muito candidato que porventura tivesse constrangimento de votar em certas coisas no Congresso, porque estava vinculado às eleições municipais, né, candidato ou eventualmente um parlamentar que tem lá um apadrinhado, um aliado concorrendo no município, preferia esperar, não é à toa que se segurou a proposta, por exemplo, de reforma previdenciária, sente-se agora mais livre para votar a favor do governo. O governo já tinha uma ampla maioria congressual, isso não, evidentemente não é alterado por eleições municipais, mas o fato de que a oposição principal ao governo no plano federal, que é o PT, saiu brutalmente enfraquecida dessa campanha. Esse enfraquecimento brutal faz com que o governo ganhe mais fôlego para fazer as suas iniciativas avançarem. Né? Afinal de contas, ele vai dizer, olha, quem está opondo a isso recebeu uma surra nas urnas, né? Como é que vai se opor a isso? Isso é necessário para o país? Enfim, eu entendo que o governo, evidentemente, sai fortalecido para poder fazer avançar a sua agenda daqui para frente. Eu acho que nesse sentido, a gente precisa considerar algumas coisas importantes. Primeiro, a gente precisa remontar, recalcular, mesmo que timidamente, não é uma coisa gigante e tal, mas recalcular só as bases de representação na Câmara dos Deputados e no Senado, com a saída de alguns parlamentares que foram eleitos nas cidades. Então, primeiro é só dar uma recalibradinha ali para ver o que vai acontecer com as bancadas. Eu acho que esse é um primeiro desafio interessante, mas não deve mudar a lógica de governabilidade, lógica essa que o governo Temer conquistou, né? Conquistou uma base ampla de apoio, a gente, né, pela velha da lógica política das relações legislativo e executivo. Segunda coisa importante, o mercado não costuma perceber o peso que a eleição municipal tem no ambiente político nacional. E essa eleição, mais uma vez, a eleição de Temer, perdão, a chegada de Temer ao poder, para ele começar efetivamente a governar, ele precisava de 3 saltos. O primeiro salto estava associado à ideia própria do impeachment, né? Precisava concluir a favor dele. O segundo ponto era retomar a paz, entre aspas, com a Câmara dos Deputados. Com a saída de Cunha, com a saída principalmente de Valdir Maranhão, um pouco atrapalhado, né? E com a chegada de Rodrigo Maia, isso também fica positivo para o governo Temer, apesar de que a gente vai ter uma eleição em fevereiro que vai ser difícil, porque vai ter que consertar alguns diálogos entre a sua base, que é uma base muito heterogênea. E o terceiro ponto era a eleição municipal. E o PMDB chegou onde o PMDB precisava chegar, que são as tais 1000 prefeituras. Isso é histórico, manteve, né, as tais 1000 prefeituras. Desde 1992, pelo menos, o PMDB elege mais de 1000 prefeitos. A partir de agora, na minha opinião, o governo Temer efetivamente começa a enfrentar aquilo que pretende fazer. Ou seja, as tais medidas amargas, né? Reforma previdenciária, PEC do gasto, né? Ajuste fiscal mais agudo, etc. Então, na minha concepção, o governo Temer começa a conseguir dar os primeiros passos agora. Lembrando que nós tivemos 4.513 prefeitos já eleitos e ainda temos segundo turno em 55 cidades, 18 capitais e 37 não capitais. Muito bom. Beto, brigadíssimo. Cláudio, obrigado. Prazer conversar com vocês. Obrigado para quem ficou acompanhando até agora essa nossa conversa. Foi um prazer poder estar aqui mediando esse bate-papo entre nós. Até a próxima vez.